Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Para que a gente está aqui hoje? Para trazer todas as informações pendentes do Grêmio, as principais, dizer que sim, tem jogador muito perto de ser jogador do Grêmio, tem jogador muito perto. Tem jogadores que o Grêmio quer, mas estão longe. Tem muita fake news rolando, tá? Infelizmente. Vamos falar também de naming rights, saídas e vendas que o Grêmio vai fazer, tá? Eu vou falar de tudo isso daqui a pouco, depois da vinheta. Vocês que já estão por aí, meus amigos, eu quero pedir encarecidamente. Já deixem o like, tá? Deixem o like no vídeo. À medida que vocês vão vendo os assuntos que eu vou falando, vão comentando o que vocês acham ali, tá? Vão comentando o que vocês acham. Se inscrevam no canal, gente. A nossa próxima meta é chegar em 14 mil inscritos. E eu conto muito com vocês para isso. Tá bom? Ah, e se puderem, hypem o vídeo ali também, tá? Faz toda a diferença no nosso trabalho do lado de cá. Para começar, a gente já vou começar dando a boa para vocês. É o assunto mais falado do Grêmio. E é o TT. O que me foi dito pela direção gremista? Uma fonte da direção gremista, obviamente. Não vamos revelar o nome, porque é fonte. Se eu revelar o nome, deixa de ser fonte. Me falaram assim, ó. Eu perguntei, cara, esse negócio do TT tá todo mundo trazendo uma informação que outra, como é que tá? Me falaram assim, ó, o TT está muito, muito próximo. Mas não é um negócio para agora, é um negócio para depois da virada do ano apenas. Não vai se resolver agora. Então, a gente possivelmente passe a próxima semana só com especulações sobre. E no início do ano deve se concretizar este negócio. Eu digo deve, eu não estou afirmando que vai, baseado no que me disse essa fonte ali, que o Grêmio está muito confiante em fechar o negócio de TT. A proposta, acho que vocês já conhecem, que o Grêmio montou junto com o Pablo Bueno, uma reunião que aconteceu ontem. 1 milhão de euros por empréstimo de um ano. Se o Grêmio decidir comprar, a opção de compra incluída no contrato, 5 milhões de euros com esse um sendo debitado. Ou seja, o Grêmio paga 1 por um ano, se resolver comprar depois é mais 4. 4 mais 1, 5 milhões de euros. Pelo TT. Que vocês precisam saber o porquê esse negócio está perto. Por que o Panathinaikos se livraria desse jogador? O futebol grego está em crise financeira, pouco dinheiro, assim como o país inteiro. E a torcida meio que tirou o TT para Cristo, tá? Meio que tirou o TT para Cristo. E tá pegando muito no pé dele. O Panathinaikos quer fazer negócio. E o desejo do jogador em jogar na arena, voltar ao seu clube que ele não teve muita oportunidade de defender, conta muito, tá? Então, TT, depois da virada do ano, pelo que me disseram no Grêmio, deve ser jogador do tricolor. Vamos falar agora de Gabriel Grando, conforme informação do Diogo Rossi e da Nicole Ovic. Houve uma reunião e a renovação de Gabriel Grando foi bem encaminhada, tá? Com a renovação de Gabriel Grando, vem também a informação que Thiago Volpe não deve ficar no Grêmio. 2 goleiros, na verdade, Thiago Volpe e Jorge, não devem ficar no Grêmio. Não fazem parte dos planos do Grêmio, tá? Não fazem parte dos planos. E além disso, com esses goleiros fora e o Grando renovando, ainda o Grêmio vai atrás de um novo goleiro, porque já se livrou do Adriel, vai se livrar de mais 2, vai ficar só o Grando, vão contratar um goleiro também. Eles não especificaram se para titular ou para reserva, mas a informação que eu tenho é um goleiro de menos status que o Grando. Chegaria na hierarquia abaixo do Grando, talvez para brigar com ele se o Grando não for bem, mas não vai ser um goleiro de renome para ficar acima do Grando. Então, a gente deve começar o ano com o Gabriel Grando e a gente risca esse assunto para atualizar vocês aqui. A renovação está perto. Volpe vai embora, vem, o Grêmio vai no mercado atrás de um goleiro, não de um status maior que o Grando. Tá. O nosso lateral, gente, é um mistério, porque o Luiz Castro pediu o lateral. Eu já falei diversas vezes aí a opinião, não informação, que o Grêmio devia botar forças atrás do Matheus Ponte do Botafogo, tá? Ele é reserva no Botafogo, do Vitinho. E o Botafogo tem uma dívida com o Grêmio. E aí eu já linko uma coisa, que o Botafogo quer o Vieri. Sendo que o Botafogo ainda deve 5 milhões de euros por Natan Fernandes e por Cuiabano, que ainda não pagou para o Grêmio e quer contratar o jogador do Grêmio, ora bolas. É muita cara de pau, mas tudo bem. O Grêmio, já que tentou o Savarino e não deu, Savarino, foi esposa do Savarino, não deseja, outra informação do Diogo e da Nicole,
não deseja sair do Rio de Janeiro, podia usar essa dívida para ir atrás de Matheus Ponte, né? Eu, pelo menos, faria desta forma. Não sei vocês, eu quero a opinião de vocês aí embaixo. Outro assunto que o Diogo Rossi trouxe, muitas informações do Diogo aqui. O Kahneman. Eu já vinha falando nas lives aqui no canal, não se surpreendam se o Kahneman sair. O JB já trouxe uma informação semelhante e o Kahneman de fato pode sair. Não é que o Grêmio vai mandar o Kahneman embora, vai rescindir o contrato do Kahneman, não é isso, não é isso. Muito longe disso, tá? Muito longe disso. Mas o Kahneman pode ser envolvido numa negociação, assim, se achar um clube, vai ser conversado com o Kahneman, pelo que me foi dito. O Luiz Castro vai ser sincero com ele sobre a utilização, sobre as características do Kahneman, não é nem a pessoa, é a característica. E o Kahneman vai ser liberado, se assim desejar, procurar outro clube para jogar. Caso o Kahneman queira ficar, ele vai ficar. Mas sem jogar muito. Vão dizer para o Kahneman, assim, 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 se tu quiser, a gente dá um jeito de sair de bem contigo aqui para outro clube. Se tu quiser ficar, tu vai cumprir teu contrato. Mas o Grêmio gostaria de não ter, não o Kahneman, mas o contrato que foi feito com o Kahneman com a última gestão. Outro zagueiro que pode sair é o Gustavo Martins, tá? Proposta de 3,5 milhões de euros sinalizada pelo Beşiktaş da Turquia. O que me foi dito? Tá, mais uma informação. O que me foi dito sobre o Gustavo Martins? Se o Noriega não tivesse se machucado e não voltasse só lá por abril, assim como o Balbuena só volta no final de fevereiro, início de março, o Gustavo Martins seria vendido, tá? Mas com essas lesões e início do Brasileiro já arrancando em janeiro, o Grêmio teme ficar sem zagueiros, porque o Gemerson também vai sair. Então o Gustavo Martins talvez, mesmo com a proposta e com a vontade de fazer dinheiro em cima deste jogador, apesar de muita gente considerar pouco 3,5 milhões de euros do Beşiktaş, ele deve ficar por essas circunstâncias que eu acabei de detalhar para vocês, tá? E o Balbuena é outro jogador que é uma incógnita, está lesionado, deve voltar, que nem eu falei, final de fevereiro, início de março, mas não se encaixa nas características, assim como o Kahneman do Luiz Castro. Não sei qual será o futuro dele. Ele não pode ser dispensado, ninguém vai contratar ele lesionado, mas a partir da metade do ano, acredito que dando certo o trabalho do Luiz Castro, o Balbuena, a partir da metade do ano, não deve continuar no Grêmio. Outro jogador é Edenilson, tá? Edenilson. Também não faz parte dos planos, pelas características. O Grêmio queria negociar esse jogador. Tem clubes, eu ouvi falar em 2 clubes da Série A interessados no Edenilson, só que ele não deseja sair de Porto Alegre. E já falou isso para a direção. Então o Edenilson deve sentar na renovação de contrato que deram para ele e deve ficar no clube. Tá. Muito se falou em 2 jogadores no Grêmio aqui que não vão vir, tá? Eu não estou falando nem do Scarpa nem do Savary. Estou falando de Bitelo. A torcida chegou a sonhar com o Bitelo, só que o Bitelo já deu sinal verde para seu staff negociar com o Cruzeiro. O Cruzeiro está negociando a contratação do Bitelo. Agora, Bitelo, se sair da Rússia, irá para o Cruzeiro e não virá para o Grêmio. Outro que muita gente me falou, que estão dizendo por aí, que é do Wallace, tá? Não tem nada com o Wallace. Nada com o Wallace. Inclusive, eu trago a informação que me falaram que o Dorico Roman não é muito positivo com a contratação do Wallace, devido à saída dele em 2016, quando o Dorico era o homem do futebol do Grêmio, o Wallace deu uma forçadinha para ir embora. Então, com o Dorico, não vai acontecer. Name rights, esse deve ser a grande surpresa, ou a grande notícia, melhor dizendo, na semana entre Natal e Ano Novo, tá? Deve ser a grande notícia, o name rights. E esse name rights, o dinheiro cairá à vista para um contrato de 12 anos, se eu não me engano. 12 anos, ou 10. Agora não me falhou a memória. E deve quitar a dívida bancária este valor aqui. Tá. Esse valor que vai entrar, se eu não me engano, é 40 milhões, 150 milhões. Uma coisa nessa casa, para 10 anos ou 12. E o Grêmio quitará a dívida bancária e terá uma economia de 50 milhões por ano. E deve ser a grande novidade na semana entre Natal e Ano Novo. 2 assuntos ainda para a gente tratar. Eu tenho as saídas do Grêmio, todas as que vão sair.
E as fake news envolvendo. Gente, eu vou falar das fake news rapidinho aqui. Eu sei que talvez você diga, esse cara falou que o Everton vi. Não era fake news, porque a mesma pessoa que me falou do Luiz Castro, e essa eu acertei, que ele viria e me falou do Everton. Eu assumo o erro aqui, gente. Eu peço perdão para vocês. Peço perdão mesmo. Não vou entrar nos pormenores, querer me defender, porque me falaram uma coisa que daqui a pouco nos concretizou. O erro foi meu e tudo certo. Mas cuidem muito da onde que vocês estão pegando informação, tá? Porque se fala muito... Cara, estão falando até hoje em Rafael Veiga. Estão falando até hoje em Gustavo Scarpa, o Grêmio já desmentindo. Estão dizendo que o Flamengo e o Palmeiras estão brigando com o Grêmio pelo TT. Não tem nada disso. Então, cara, certifiquem o histórico das pessoas antes de saírem disseminando a informação que vocês viram em página de Twitter, em blogs não confiáveis, ou em páginas de Instagram, ou até mesmo no YouTube, ou em portais grandes mesmos que às vezes dão umas erradas. E sobre as saídas, gente, o Grêmio tem que aliviar a folha, tá? A gente já se livrou de Alex Santana e Enzo, que era o emprestado. Esse negócio do Enzo. Esse negócio do Enzo, se a gente pudesse falar assim na frente de uma câmera, tudo que a gente sabe, mas infelizmente não pode. Kiki já saiu. Arezzo, que estava no nosso centro de custo, já saiu. Um para o Bahia, outro para o Peñarol. Quem mais deve integrar essa lista? Volpe, conforme citado antes, não vai ficar no Grêmio. Jorge, não vai ficar no Grêmio. Gemerson, se não encontrar clube, será rescindido o contrato, não deve ficar. Camilo manifestou o interesse agora da Chapecoense em Camilo, deve sair. O Grêmio aguarda propostas por Aravena para negociar. Eu falei que o Grêmio gostaria de negociar o Edenilson, mas o Edenilson não quer sair. Se porventura aparecer proposta para o Pavon, o Grêmio estuda negociá-lo. Mas é difícil, porque o Pavon tem um salário muito alto para os padrões da Sul-América, ou Sudamérica, que nem vocês preferirem. Então, é difícil. João Lucas. Possivelmente chegue uma proposta do Vitória, depois da virada do ano. João Lucas deve sair também. Um jogador que não deve sair, que a torcida não é muito bem vista, é o Lucas Esteves. Esse jogador deve ficar para o ano que vem. Tá. E aqui vai uma leitura. A gente falou antes de Kahneman, que pode acontecer de sair, mas não é dele. O Balbuena, o Gustavo Martins. Mas eu faço uma leitura para o Dodi. Dodi talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Grêmio na temporada, o que diz muito da temporada do Grêmio, mas não diz sobre o Dodi. Foi regular o ano todo, muito bom o Dodi. Pra gente foi em 2025, mas não se encaixa no que Luiz Castro pensa sobre o futebol. O Dodi pode acabar rodando aí, tá? E rodando, eu digo, sendo negociado para outro clube. Pode, mas eu não coloco nessa lista de certezas, porque esses nomes aqui que eu falei antes me foram ditos. Os que já saíram, os 4, Alex Santana, Enzo, Kiki e Arezzo. E Adriel, esqueci do Adriel aqui, que estava fora, mas voltou e saiu. 5. Ainda tem Volpe, Jorge, Gemerson, Camilo, Aravena, Pavon e João Lucas. 12 de total. Os 5 que já foram e mais 7 nomes. 6 nomes, perdão. 11 de total. E mais algum negócio de ocasião que possa aparecer. Com os jovens, se fala muito em Liverpool chegando no Gabriel Mack. E o Grêmio precisa fazer dinheiro. Então tem muita coisa para acontecer. Esse vídeo ficou um pouco mais longo que o de costume, mas é recheado de informações sem muita enrolação. Se tu chegou até aqui, like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que envolve o universo gremista. Eu vou ficando por aqui. Um Feliz Natal para ti e para tua família. E a gente se vê depois do Natal, né? Porque a gente ainda volta antes do Ano Novo. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.